E sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje vou falar sobre um tema muito importante, né? Que é essa questão de noites em claro. Você quer aprender o que você pode fazer para ajudar o seu filho, sua filha a dormir melhor? Boa noite, como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Se vocês puderem me dar um ok aí, como é que tá a imagem, como que tá o som. Boa noite. Vocês, né, que já estão por aqui, vocês estão aqui porque seus filhos dormem bem? Ou vocês estão aqui porque o sonho de vocês é uma noite bem dormida com seu filho, né, ou sua filha? Porque quem aqui sabe que quem já teve, né, um filho ou uma filha, ou tá passando por isso, que não dorme bem, é desesperador. Eu não tenho filhos, mas já acompanhei crianças nesse processo, e aqui no consultório aparece toda semana algum bebê, alguma criança precisando de ajuda nesse sentido. E aí essa semana eu escolhi falar com vocês sobre esse tema. Na segunda-feira falei sobre quais óleos essenciais, que é boa noite, que eu gosto de indicar para essas crianças que estão com problema de sono. E hoje eu vou falar para vocês algumas dicas aqui e o que meu trabalho pode ajudar também o filho ou a filha de vocês. Mas, como eu estava falando, é muito ruim, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que preciso dormir bem. Se eu não durmo bem, no outro dia, eu funciono, eu vou fazer as coisas, porque não tem jeito, eu tenho que fazer. Mas o sono, para mim, é muito importante. E quando é um bebê, um recém-nascido, essas horas de sono são muito maiores. E à medida que nós vamos envelhecendo, essas horas vão diminuindo. Uma por conta da parte da fisiologia e outra porque nós vamos fazendo isso com a nossa vida. Mas olha só a quantidade de problemas, né, que o sono causa. Que além das crianças, se você é adulto e você sabe também como é ruim, né, você dormir mal, o que isso pode acarretar para a sua vida. Tem pessoas que acordam super bem, que falaram que não dormi bem, mas nem parece. Só que essas pessoas também vão ter, né, os seus malefícios em relação a isso. E deixa eu falar para vocês sabiam que a maioria das vezes as crianças que têm problema com sono, com a insônia, o problema não está nas crianças, está no ambiente, está na rotina, está em algo que precisa ser regulado nessa criança, no ambiente dela principalmente. Então, olha só, muitas vezes você fica, por que será? Nossa, ele não tem algum problema, não tem. Esse sono, ele precisa ser uma construção. Então a criança, ela precisa entender o que é o dia, o que é a noite. Essa criança estava dentro da barriga, então você já parou para pensar que essa criança estava ali, quietinha ali no útero e de repente saiu para o mundo? Então ela precisa entender o que está acontecendo. Então, quando a gente fala em rotina para criança, precisa ter mesmo. Muitas pessoas ficam falando, mas rotina, quando fala rotina é muito rígido. E aí, quando eu for fazer uma viagem, quando tiver outras pessoas em minha casa, eu preciso seguir direitinho isso? Se você precisa, se tem que ser uma regra, é muito pesado mesmo quando a gente fala assim. Mas que é importante. E quando você faz isso e que percebe que seu filho ou sua filha está dormindo melhor, faz toda a diferença. E aí eu sei que você vai pensar antes de quebrar essa rotina, porque a criança precisa ser treinada. Como eu falei, o sono, ele precisa ser construído. E aí o que a gente pode fazer então? Já falei para vocês que a maioria das vezes o problema não está na criança. Mas o que a gente precisa então, Débora, né? Vocês podem me perguntar, mas o que eu posso fazer de diferente, né, para o meu filho ou para minha filha? Então, primeiro, o ambiente, gente, essa questão de iluminação excessiva. Na hora que você for colocar o seu filho para dormir, precisa sim fazer algumas coisas que são importantes. O que você pode fazer para ele entender, para o quarto dele, vamos assim dizer, conversar com o cérebro dele? Isso é muito importante, que o cérebro dele entenda, agora está na hora de dormir. Então a iluminação tem sim que ser diferente. Questão de telas,
Uma vez que você está aí, né, ali próximo do seu horário de dormir, se você tem acesso a telas, 50% da sua melatonina já é reduzida só de você estar tendo acesso a essa tela. Então mas eu cheguei em casa, eu não posso ver tela nenhuma? Pode, tudo bem, né? Também não sou radical assim, porque eu também mexo. Mas 90 minutos antes, vamos começar a colocar essa rotina também na vida de vocês? E aí a criança vai se habituando a isso? Então chegou 90 minutos antes, já começou a desacelerar, já desligou as telas. Então se a criança tem como ela dormir 100% aí no escuro, que maravilha. Não tem como, né? Então coloca um abajur com a meia luz, vai ter que colocar a iluminação, nada de luz branca, azul, porque tudo isso vai estar estimulando o seu cérebro para as coisas ruins, seu cérebro ficar acordado, para diminuir a melatonina. Então, preste atenção, né, nessas questões. Se a criança, você vai fazer a criança dormir, essa criança, ela não pode ter tantas associações. O que seria isso? Essas associações. É aquela criança que para dormir, ela precisa ali, de estar balançando ela, precisa estar amamentando ali no peito da mãe, é a criança que precisa de pegar no colo para ela dormir. Então isso são tipos de associações. Então essa criança, ela tem a necessidade, ela já associou que se ia passar por isso ela vai dormir. Mas isso é bom? Tudo bem, né? Você tá naquele momento, tá amamentando, fez alguma coisa e ele dormiu, beleza. Mas quando não puder fazer isso, essa criança ela vai ficar dependente disso. Então ela vai precisar desse tipo de estímulo para ela conseguir dormir. Então, quando você for levar essa criança para a cama, já leva ela sonolenta. Já levou ela sonolenta, então ela já entendeu que ela precisa desacelerar e aí ela vai acostumar a dormir ali. Ela não vai precisar de nada para poder estimular. O estímulo vai ser desacelerar, diminuir as luzes, a agitação da casa e ela vai começar a entender que ela precisa dormir. Então, o ambiente está adequado para a questão do sono? É um ambiente que tem muito barulho, é um ambiente que tem a iluminação, como eu falei, é um ambiente que as pessoas estão brigando ali dentro. O que está acontecendo naquele ambiente? Então a gente tem o que tem ali de diferente? Qual outro estímulo que pode ter ali que a gente precisa prestar atenção? Então a iluminação, falei para vocês do tipo de luzes, né, que é melhor para esse momento, se possível sem nada. Quando a gente pensa em dormir também, mas eu posso colocar uma musiquinha, não posso? Como que eu vou fazer com essa criança? Vocês já ouviram falar do ruído branco? Eu conheci o ruído branco aqui no consultório. Eu me lembro direitinho quando eu fui atender um bebê. Ele estava acho que estava com 21 dias, 25 dias, era muito novinho. A mãe já era bem paciente, o pai, e resolveram trazer para a sessão. E aí eu lembro que a mãe falou, Débora, eu posso colocar o ruído branco? Que acalma bastante. E eu falei, o que é isso de ruído branco? Mas falei, pode! E aí, gente, vocês já ouviram aquele ruído branco? Para criança tudo bem, né? Acalma realmente. Mas para nós adultos, ficar um tempão com aquele barulho, ainda brinquei com eles, né? Eu falei, olha, comigo aqui é só 1 hora e vocês o tempo todo. Mas eles falam, Débora, acalma tanto que a gente gosta. Então o ruído branco é um barulhinho, né, que eles falam que é uma imitação aí do que o bebê, a criança escuta no útero. Então é um chiado mesmo, assim, bem alto. E aí essa criança, elas tendem a entender que está num lugar seguro e que ela está tudo bem, que ela precisa, que ela pode descansar, pode relaxar. E quando eu falo que a criança se sentir em um ambiente seguro, o sono, gente, é uma entrega nossa para você relaxar e para você se desligar. Então, quando nós adultos não estamos, né, com problema no sono, a gente precisa entender o que está deixando o nosso corpo em alerta. Por que eu não estou conseguindo me entregar para poder dormir? Então, a criança também é assim. Por que ela não está se sentindo segura? O que tem? Aquele ambiente, o pai e a mãe estão brigando, aconteceu alguma confusão em casa. Mas Débora, a gente não briga na frente deles. Mas você acha, gente, que criança não sente?
Você já não chegou perto de alguém e falou assim, nossa, mas parece que a sua energia hoje está pesada, né? Parece que você teve algum problema. Isso porque às vezes você nem convive com a pessoa. Agora você já imaginou uma criança que recebeu a genética do pai, a genética da mãe, ficou a gestação inteira compartilhando metabolismo, hormônios com a mãe e ela não vai conseguir sentir se vocês estão passando por algum problema? Então eles também sentem. Ah, mas e aí? A gente tem que resolver nossos problemas. Então, vamos tentar resolver o teu horário, né? Porque na hora do sono, então tente manter um pouco agradável isso. Eu sei, é difícil, tá? Para, respire e pensa. Nossa, eu sou o porto seguro dessa criança nesse momento. Nós somos os adultos da casa. Se nós somos os adultos e não estamos sabendo como lidar com as situações, imagine ele, que agora que está começando a entender o que é o mundo. Então a gente precisa acalmar um pouco. Eu sei que vocês fazem tudo pelos filhos de vocês, né? Então pense um pouquinho por esse lado. Pense que essa criança é tudo novo. Ela não sabe como lidar com tudo. Ela estava dentro de uma barriga, sem roupa, sem nada. E de repente ela entra num local que tem uma temperatura diferente, tudo diferente. Então essa criança precisa ir entendendo. É um processo. E quando a gente fala em temperatura, isso também é importante na hora de dormir para essa criança. Se o ambiente está muito quente, se o ambiente está muito frio, então deixa uma temperatura, né, mais amena para essa criança. Ela precisa se sentir bem ali dentro, porque não é ruim, né? Você, pelo menos, se você estiver com frio, você pega uma coberta. Se você estiver sem, você vai, joga para lá, liga o ar. E uma criança que ela não sabe, ela só está sentindo. Então também é importante pensar nessa questão da temperatura. Então olha só a quantidade de coisas que a gente precisa. Então quando eu falo de rotina, de manter, de observar esses detalhes, não é questão de rigidez, é um treinamento. E o que você puder deixar mais próximo de uma rotina, criança ama rotina, criança precisa se sentir segura. Eu só durmo quando o Carlos Augusto chega em casa da faculdade. Olha aí, ó, é uma mãe que já o filho já tá na faculdade, mesmo assim, ainda mexe com ela. Agora você imagina, né, um bebê, essa comunicação entre mãe e filho, como que é forte, né? Então a gente precisa avaliar esse tipo de coisa no ambiente, né? Observar, manter essa rotina. Como eu estava falando, criança ama rotina. A criança, ela precisa entender. Então a criança precisa conversar com o quarto dela, o cérebro, vamos assim dizer, para entender que é noite e que ela precisa dormir. Então a criança, ela precisa entender. Eu sei, né, que... Então o que a gente precisa evitar também? Alimentos estimulantes à noite, né? Refrigerante, chocolate, outras coisas que possam estimular essa criança. Eu sei que tem muitos pais, às vezes até vocês que estão aqui, que passam uma boa parte do tempo, do dia, longe dos seus filhos. E eu sei que na hora que vocês chegam, eles querem brincar, vocês querem ter esse momento com eles, e não é que eu quero acabar com isso. É importante essa conexão, sim, mas o que é importante? Brincou ali, estimulou essa criança, e aí você para e vai começar a fazer uma rotina do sono. Ah, o que você vai fazer? Já começa a desligar a televisão, já vai dar um banho nessa criança, porque imagina, uma criança tá ali, para estar com saudade do pai ou da mãe, louco para brincar, os pais chegaram, estão naquela diversão toda, e de repente o pai e a mãe desliga tudo e fala, bora, hora de dormir. A criança fala, ué, mas como assim? Nós estávamos tão felizes, o que aconteceu? Será que teve algum problema? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que a criança não pensa assim? Pensa. A criança, ela sente sim as coisas. Ah, é só um bebê. Mas eles sentem. Então comece a preparar, brincou. Aí vamos fazer então, vamos pensar aqui numa rotina que vocês podem fazer. Um banho morno. Ó, como é bom para essa criança. Um banho ali para poder relaxar, para acalmar. Pronto, já tomou o banho. O que mais que pode fazer? Já pode, né? Já diminuiu as luzes, já desligou as telas. Se você quer contar uma história para essa criança, então para ali naquele momento, conta uma história, mesmo que seja rápida. Se você é uma família cristã, faça um momento de oração com essa criança.
que momento, né? Olha que conexão maravilhosa. Além de acalmar, a oração nos acalma e essa criança já começa a entender aí os caminhos de Deus. Depois que você fez esse momento, que mais? Você acha que essa criança vai gostar de receber um abraço, de receber um cheirinho, um carinho? Com certeza, é uma conexão. Se ela te abraçar, ela vai se sentir segura. Opa, olha, já acalmei meu corpo, já fiz alguma coisa para desacelerar, já senti que meu pai e minha mãe estão aqui, tá tudo bem. E aí coloca essa criança na cama, mais sonolenta, para ela entender que tá na hora de dormir. E aí, olha, são 4 passos super simples de fazer. E mas não vai, será que vai fazer diferença dessa forma? É só hoje que eu vou deixar a televisão ligada no quarto. É só hoje que eu... Não, gente, é só hoje que você pode fazer diferente. É a partir de hoje que você pode fazer algo e que vai ser bom para essa criança. Então os pais, eles precisam entender que essa criança tem que se sentir seguro. Nós precisamos se sentir seguros também para conseguir dormir. Então isso também é uma dica para vocês. Então não deixe a televisão ligada. Falo para meus pacientes adultos, né? Eu atendo muitos casais. Eu consigo dormir com a televisão ligada. Você sabe o que eles estão fazendo no seu cérebro? Eu falo, quarto de casal não tinha nem que ter televisão. Quarto do casal é para 2 coisas, ou para namorar ou para dormir. Então, se não está fazendo nenhum dos dois, vai para a sala, vai para a cozinha, enfim. Mas precisa também vocês terem essa rotina. Se vocês começarem a fazer isso, faz bem para o filho de vocês e para vocês. Olha só que coisa boa. Então, pare, respire, se sintam bem. Se não está bem, vai fazer alguma coisa, tomar uma água, alguma coisa para acalmar, fazer um chazinho, para que seu filho sinta, sim, a segurança. Nós precisamos nos sentir seguros para dormir. E lembre, o sono é uma construção. Essa criança está aprendendo tudo. Então, é aos poucos mesmo. Eu sei que às vezes demora. Tem pais e mães que chegam aqui que falam, Débora, meu filho acordou. Teve uma vez que uma mãe falou, Débora, meu filho acordou 18 vezes, eu contei. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas parece que nem tem essa quantidade de horas à noite. Como que essa criança acordou isso tantas de vezes? Imagina o estresse para a família. Então é melhor assim, gente, desligar essa televisão, paralisar a tela, começar a fazer essas coisas, que vocês vão dormir bem melhor. E isso eu tenho certeza. E se não dormir, a gente precisa também mexer em outras coisas e entender o que está acontecendo. E aí quando os pais vêm aqui e falam, né, como é que tá, eu falo sobre essa rotina, pergunto um pouco como que é a rotina da casa. E aí quando a gente pensa também, aí eles falam, não, Débora, eu já estou fazendo, mas aí o que eu preciso mais avaliar nessa criança? Agora vamos pensar, né, eu que trabalho aí com essa questão de traumas, de problemas que a gente passa ao longo da vida e que de alguma forma vai desregular o nosso corpo, pensando na criança, né? Como que foi a gestação dessa criança? Como que o pai estava, como que a mãe estava? Foi uma gestação planejada, foi um susto, a mãe demorou muito tempo para contar que estava gestante, ficou muito em alerta, não conseguia dormir direito. Então, durante esses 9 meses aí, essa criança compartilhou com essa mãe no mesmo metabolismo, mesma alimentação, os mesmos hormônios. E quais hormônios que estavam alterados nessa mãe? Essa mãe estava com cortisol, que é o hormônio do estresse aí, estava super acelerado, o corpo dela em alerta. E aí você acha que quando essa criança sair dessa barriga, qual que é o hormônio aí que vai estar, o que vai estar estimulando nessa criança? Essa criança está com o corpo relaxado ou ela já saiu com o corpo em alerta? Já saiu com o corpo em alerta. E aí, muitos casos, só com essa rotina, esse ensinamento dá certo, e outros casos precisa vir aqui na tia Débora. Que aqui, o que eu vou fazer? Entender o que aconteceu com essa criança. Foi algum problema na gestação? Foi depois que nasceu? Foi o parto que foi complicado? Então, o que foi que essa criança passou? Né? À noite, o que foi? À noite aconteceu alguma notícia ruim, algum barulho, né? Que em Águas Claras, muitas pessoas falam que, nossa, de madrugada, quando o bombeiro passa com a sirene ligada, aquele barulho intenso, meu filho acorda assustado. Então a gente precisa ir organizando, né, essas coisas para que essa criança entenda que tá tudo bem. E aí a gente vai, né, aos poucos ajustando. Então eu quero que vocês entendam, né, vou repetir de novo, o sono é uma construção. Então esses passos são
de formiguinha mesmo, mas comece a fazer. Criança ama rotina e isso é pro bem da família, de todo mundo. Então, quando uma criança dorme bem, é outra coisa na família. Se vocês estão passando por algum problema, essas crianças podem sentir sim, tentem resolver de outra forma, ou longe desse ambiente, não deixam para resolver à noite, né? Nem durmam brigados, resolvam para acordar bem, um dia diferente. E é isso que a gente precisa ir observando, ir mudando, é realmente assim aos poucos. E se você não está bem, você precisa procurar ajuda. Quantos pais, quantas mães que vêm aqui e ficam, Débora, meu filho não está dormindo bem. E aí eu atendo a criança e falo, olha, não tem nada que explique aqui o suficiente dele estar assim com essa insônia. Como que vocês estão? Estamos bem. E aí passa de novo, eu falo, gente, vocês não estão bem, o que está acontecendo? Até que o pai ou a mãe vem se tratar. E aí parece até uma mágica, né? Essa criança começa a dormir melhor, essa criança fica bem. Por quê? Porque a gente também conseguiu resolver essas questões nessa família. Então, eu não estou aqui para dizer que seu filho tem que dormir tantas horas, que seu filho tem que fazer dessa forma, que toda criança só dorme se fizer isso. Não, cada criança é única, cada rotina é única, mas tem coisas sim que influenciam. Então, o mais importante é entender o que pode estar influenciando o seu filho a não dormir bem, o que está acontecendo com ele e o que você pode mudar nessa rotina. Tá bom? Se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Se vocês já fizeram esses passos, já tentei, não deu certo, já dei chazinho, já usei óleo essencial e mesmo assim o filho não tá dormindo bem. Então venham aqui na Tia Débora que eu vou ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui em mais uma live. Para quem for chegando depois, eu vou deixar a live salva aqui e depois eu coloco lá no canal do YouTube, tá bom? Então fiquem com Deus, boa noite e até semana que vem. Amanhã tem um podcast com esse mesmo tema e sexta-feira eu venho trazer um relato para vocês sobre crianças que dormiram melhor depois do atendimento, tá bom? Então obrigada, fiquem com Deus, tchau, até mais.